Ok, então, vamos iniciar então a nossa. Boa noite a todos, principalmente ao professor Érico, né? Grata participação, e agradeço demais por ter aceito meu convite. Bom, pessoal, essa é a nossa terceira webconferência, né? Hoje, 18 de setembro de 2025. A gente já trabalhou bastante coisa nessa unidade e hoje, especialmente, a gente vai trabalhar uma parte importante, né? Que é a nova lei de licitações e contratos. Eu convidei o professor Érico, além da experiência, né, na docência e também na área de licitações e contratos, uma pessoa que ajudou a formatar esse curso, né, desde de 2017, 18, né, quando a gente começou com nossos primeiros cursos, tá? E ele conhece muito dessa área. Hoje está afastado para prestar serviços ao MGI e ele vai trazer essas informações para vocês. Mas, com certeza, o mais importante aqui é essa visão que ele vai dar para nós sobre uma nova lei de licitações e contratos. Professor Érico, fique à vontade. Agradeço novamente a sua presença aqui na nossa webconferência. Muito obrigado. Regina, boa noite aí, professora Milton, boa noite a todas e todos que estão aí. Um prazer, sempre muito grande voltar aqui à docência. Estou com saudade da sala de aula, aqui mesmo, sala de aula virtual. E pedir desculpa aí pelo atraso, porque eu estou destreinado aqui, gente. Eu estou atualmente aqui em Brasília, na, na Secretaria do Patrimônio da União, aqui no Ministério da Gestão e da Inovação, e também atuando a professora Gisele, também, que é do nosso colega aqui do nosso curso também, ela está coordenando a Estratégia Nacional de Contratações Sustentáveis, a NCP. Também estou participando com ela aí desse desafio aqui do Ministério. Vou compartilhar a apresentação aqui, só um segundo aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Só tem que botar ela no modo. Na Agora sim, apresentação? Érico. Isso, Beleza. perfeito. Então, agradecer aí de novo, né, o convite do professor Hamilton para participar da unidade de logística integrada, lembrar aí nosso começo lá em 17, 18, né, nas primeiras turmas da especialização em gestão pública, e o professor Hamilton também aí é muito humilde aí dizer que eu tenho grande experiência, ele que tem uma vasta experiência aí na gestão pública também, e a gente vai compartilhando um pouquinho aqui das nossas experiências, pessoal. Então, eu também, né, hoje sou docente aí do IFSC desde 2016, mas esse ano completei 21 anos como servidor federal, né? Comecei como técnico administrativo no Cefet, Rio Grande do Sul, depois no Cefet, Santa Catarina, que depois viramos IFSC. Daí sempre acabei atuando enquanto técnico nessa área de licitações, de contratos. Depois tive algumas experiências na gestão, como chefe de departamento de contratos, como diretor de administração, depois como assessor técnico do gabinete da reitoria e como diretor do nosso extinto Centro de Referência Educação à Distância, aí onde começou essa nossa pós-graduação. Aqui em Brasília, hoje eu estou como coordenador geral de governança e controle, atuando com as ações judiciais, Tribunal de Contas, CGU, enfim, Ministério Público, e também com a supervisão e articulação das unidades descentralizadas, nossas regionais aí pelas 27 capitais do país. Com a nova lei de licitações também tive, né, como eu estava contando para vocês, tive uma experiência de estar utilizando a nova lei aqui no próprio Ministério para as necessidades da secretaria e das nossas unidades descentralizadas, e também participando dessa construção aí da Estratégia Nacional de Contratações Sustentáveis, a NCP. Então, rapidamente, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho da contextualização da nova lei de licitações, quais são os objetivos, os princípios, as modalidades e principalmente destacar aí quais são as inovações e as polêmicas que temos, né? Então, rapidamente começando aí, a gente tinha até 2021, a lei é de 2021, né, mas ela começou a vigorar somente em 24, teve uma prorrogação ali inicialmente por causa da pandemia e depois por uma pressão
principalmente por causa dos municípios que estavam se adaptando ainda em termos de sistemas, em termos de capacitação dos agentes, e ela acabou, então, entrando em vigor somente em 2024. Então, ela já nem é tão nova assim, né? Ela já existe há 4 anos, mas em vigor mesmo. Alguns órgãos começaram antes, mas a grande maioria dos órgãos começaram a aplicar em 24. Até 2021, então, a gente tinha uma série de leis esparsas, né? A mais importante, maior delas era a Lei 8666, que era o Estatuto de Licitações até o momento. Tinha também a Lei do Pregão, né? A Lei 10.520, 2002, e a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações, que foi uma modalidade específica ali para os grandes eventos, né, para Olimpíadas e Copa do Mundo, que o Brasil sediou, e depois acabou sendo estendida também para as licitações da área de educação e da área da saúde, e do sistema prisional também. Então, tinham várias leis esparsas, modalidades, né, diferentes. Na Lei 866, nós tínhamos 5 modalidades, mais o pregão, mais o RDC, então a gente tinha um total de 7 modalidades, os regulamentos também de forma esparsas. E nesse período, né, a Lei 866 vigorou aí por 20 anos, né, desde 93, então, até praticamente 21 anos, né, até 24. Nesses 24 anos, teve muitos julgados, muitas recomendações de órgãos de controle, do Tribunal de Contas, seja o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, mas como os tribunais de contas dos estados também, e dos municípios, onde tem, e várias recomendações de aprimoramento. Enfim, é normal, né, uma lei que vigora por tanto tempo, e principalmente com as tecnologias que foram surgindo na administração, com uma série de micro-reformas administrativas que a gente teve no final da década de 90, início dos anos 2000 também, a aplicação e interpretação vai mudando, né? Então, muito do que se tem na nova lei hoje é uma consolidação, não tem as grandes inovações, não são invenções dessa legislação de agora, mas são aprimoramentos dessas leis esparsas, né, principalmente do pregão e do RDC, as experiências nessas duas modalidades, e também uma evolução considerando esses julgados e essas recomendações do Tribunal de Contas aí, e da Controladoria Geral da União, da CGU. Uma outra questão que é mais de contexto, e principalmente é importante para vocês, aí, enquanto gestores, né, as licitações e toda a parte de logística, né, pública, aí, licitações, patrimônio, almoxarifado, enfim, próprio orçamento, eles eram antes muito restritos era considerado uma área meio, uma área de execução muito distante das definições estratégicas, né? Sejam das políticas públicas nacionais, sejam dos objetivos estratégicos dos órgãos, e isso, ao longo, né, dos últimos 10, 15 anos, tem mudado bastante, por dois motivos. Principalmente por se entender que o poder de compra do Estado é muito grande. Hoje, as licitações representam em torno de 15, 16% do PIB, isso dá mais, do PIB brasileiro, isso dá em torno de 500 bilhões por ano. Então, existe um poder de compra, aí, uma possibilidade de indução à inovação, indução à inclusão, ao desenvolvimento regional, que tem sido mais explorado e pensado, não só para o desenvolvimento regional, mas para o desenvolvimento da indústria, por exemplo. Então, a nova política industrial, a NIB, né, Nova Indústria Brasileira, prevê uma série de margens de preferência e de indução ao desenvolvimento da indústria brasileira por meio das licitações. Outras questões de desenvolvimento regional e de inclusão também, como alimentação escolar, inclusão de mulheres em situação de violência, mão de obra local. Então, o Estado brasileiro, a gestão pública, se deu conta de quanto poderia e deveria usar esse seu poder de compra como indução às melhorias, né, de impactos regionais, impactos na inclusão e, mais recentemente, questão de sustentabilidade também, né, os critérios ESG aí, né, ambiental, social, governança ou eficiência no âmbito da gestão pública, e também a busca ali do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então, isso no âmbito macro, vamos dizer assim. No âmbito mais
das instituições também foi pensado hoje o conjunto de normas e procedimentos que a gente tem de planejamento integram mais, desde a sua discussão, a questão orçamentária e a questão da execução desses objetivos. Né? Quem é mais antigo aí, quem já tem experiência em órgão público, vai lembrar que o planejamento antes eles eram meras declarações de o que as instituições pretendiam fazer. Com a evolução, o planejamento foi tendo um detalhamento em metas, em indicadores, em formas de execução, o próprio orçamento vinculado, e a forma de execução envolve aí as licitações. Então, aí, eu e o professor Hamilton, a gente passou por algumas, dando um exemplo prático, a gente passou por algumas expansões dos institutos federais, né, das escolas técnicas, Cefet, depois Instituto Federal, e antes era muito comum as áreas técnicas reclamarem assim, ó, do nada tem que construir um campus, do nada a gente teve que construir mais um bloco de sala de aula, né? Isso era muito desconectado entre a alta gestão e a gestão tática e a gestão operacional que fazia os projetos ou as próprias licitações. Hoje, quando se faz o planejamento estratégico, a ideia é que já se faça essa tradução para o planejamento tático, para o planejamento operacional, e que se pense, né? Então, que se pense, hoje, quando se vai discutir uma política pública, até aqui, aqui em Brasília, quando a gente está discutindo, por exemplo, algumas políticas aqui, do Ministério da Educação, até a criação agora dos 100 novos campi, né? Precisa pensar, não é só ir lá e declarar e ter recurso e ter vontade política de fazer 100 novos campi, mas qual é o prazo de fazer os projetos de licitação, qual é o prazo de construção para a inauguração disso, isso tudo integrado também pensando na forma de contratação dos servidores, né, dos professores, dos técnicos que vão trabalhar nesses campi. Então, sempre que se faz agora uma política pública, que se pensa, né, na formulação da política, a questão orçamentária e a questão da execução desse planejamento um pouco mais operacional, que entra aí desde a elaboração dos projetos de engenharia, da contratação e depois da execução do contrato em si, são considerados, né? Então, hoje melhorou um pouco, vamos dizer assim, melhorou um pouco mais essa questão da integração do planejamento estratégico. E aí, indo um pouquinho aí para as nossas partes mais objetivas, né? Como objetivos da licitação, a licitação entendida aí como um procedimento constitucionalmente previsto, né? Hoje é uma obrigação, não é uma faculdade do gestor público, é obrigado a realizar a licitação, né? Previsto na Constituição Federal, para assegurar a proposta mais vantajosa, ter tratamento isonômico entre os concorrentes, uma justa competição, evitar sobrepreço, né, de propostas. Então, por isso que a gente faz pesquisa de mercado ou aproveita preços praticados, né? Hoje não se tem mais uma pesquisa tão direta no mercado, a gente alguns sistemas já, o próprio PNCP, né, o Portal Nacional das Contratações, facilita um pouco isso para se verificar os preços praticados em relação àquele bem ou serviço. A considerar também os preços inexequíveis, né, quando a proposta da empresa fica muito abaixo do valor orçado, e isso não é um motivo mais antigamente era um motivo de desclassificação imediata, hoje você pode fazer uma série de diligências, fazer a empresa confirmar, enfim. E, por fim, o que a gente estava falando ali, além dessas questões da licitação garantir essas contratações de bens, serviços, enfim, garantindo isonomia e tratamento, e a proposta mais vantajosa para a administração pública, e vejam que é a mais vantajosa, não é necessariamente a de menor preço, a gente vai ver na sequência que isso tem diferença. Mas esse novo princípio, vamos ver, essa diretriz da licitação, que é o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Então, essas duas questões, né, principalmente esse item empresa aí, é uma questão hoje muito marcada, né, na nova lei de licitações e também nessas considerações todas de elaboração de política, né. Também a nova lei trouxe uma mudança em relação aos agentes de licitação, das agentes da lei. Antigamente, a gente tinha a comissão de licitação, na Lei 8.666, e o pregoeiro na lei do pregão, né? Hoje, a gente tem o agente de contratação, que é como se fosse um pregoeiro, uma pessoa só. Em regra, é utilizado o agente, um servidor apenas. Essa é a regra geral. Quando é uma licitação mais complexa ou de maior vulto, enfim,
é utilizada uma comissão de contratação para bens e serviços especiais, ou no caso do diálogo competitivo, que é uma das novas modalidades. Também existe, né, isso já existia na outra lei, mas a formação de uma banca específica, quando for licitação de técnica ou técnica e preço. E na modalidade de leilão, né, para as possibilidades de alienação de bens móveis ou imóveis, a figura do leiloeiro, que também já existia. Mas a mudança em si foi que a regra na Lei 8.666 era existir uma comissão, existia um coletivo de servidores que era a comissão de licitação, e hoje a regra não, a regra hoje é para as licitações denominadas comuns, né, serviços e bens comuns, é o agente de contratação, aí na figura similar ao pregoeiro. Princípios da nova lei de licitações. Então, antes tinham muitos princípios que eram implícitos, ou como eu falei para vocês, que vinham de julgados ou de recomendações dos órgãos de controle, né, do Tribunal de Contas ou da Controladoria Geral da União, TCU ou CGU, e na nova lei esses princípios vieram expressos, né? Então, ela traz uma série de princípios, né? Aqui tem só uma forma de lembrar de todos os princípios aí, que é um jovem sempre licite com planejamento por país desenvolver sustentavelmente, com cada inicial aí sendo um princípio, né? Então, aí, julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação, isso já existia na lei anterior. A segregação de funções era uma questão de julgados e de recomendações dos órgãos de controle, e hoje vem explícita na lei, que é justamente a questão de eu conseguir segregar a fase de planejamento, da fase de contratação e depois da fase de execução do contrato, serem pessoas diferentes, aquele que solicita, aquele que executa, aquele que paga, serem pessoas diferentes. Logicamente, né, a gente sabe que na realidade de muitos órgãos pequenos, principalmente na realidade de prefeituras, é muito difícil conseguir isso, porque às vezes a pessoa, quem é o agente de licitação, às vezes é o cara que paga, é o cara que faz o empenho, é que vai lá fazer a fiscalização da obra, do serviço, mas a lei traz como princípio, né, ter essa segregação de função. A economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência, que já são princípios, né, da gestão pública como um todo, legalidade, impessoalidade. A celeridade também vem como princípio novo, novo no sentido de estar explícito, né, mas antes a celeridade estava dentro, ou considerada dentro da eficiência, mas a ideia é que realmente esses processos licitatórios sejam muito mais céleres, né, então foi, como eu falei para vocês, principalmente baseado no pregão, né, na inversão de fases, né? Primeiro ter o julgamento de proposta, depois a habilitação. Lembrando que na lei 866 era o contrário, a gente fazia a habilitação de todos os listantes para depois fazer a fase de propostas, então isso trocou também. Prazos também foram reduzidos, enfim. Um princípio que é bastante destacado na nova lei é a questão do planejamento. Então, isso está muito forte, né? Antes a gente tinha uma preocupação muito da Lei 8.666, era uma preocupação muito mais com a fase externa, de procedimentos, de transparência, enfim, de acompanhamento da fase externa, da fase de contratação. A nova lei, a Lei 14.133, traz uma série de preocupações e de formalizações, não de procedimentos que não aconteciam, mas de procedimentos que eram informais. Então, tipo, ter uma equipe de planejamento, fazer análise de riscos, fazer a análise, né, o ETP, o estudo técnico preliminar, para analisar quais são as possibilidades de contratação, estudar, fazer benchmarking com outras instituições. Isso já era feito de alguma forma, informalmente, né, pelos órgãos, pelas pessoas que trabalhavam com isso, mas hoje precisa ser feito no processo, né? Precisa constar no processo ali a fase de planejamento de uma forma mais detalhada. Então, essa é a grande mudança, vamos dizer assim, que traz essa nova lei de licitações. E ali, por fim, proporcionalidade, probidade, interesse público, segurança jurídica, e o desenvolvimento nacional sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável também já constava na Lei 8.666, foi o último princípio, foi uma alteração da legislação em 2012, 2013, se eu não me engano, mas já constava também permitindo uma série de procedimentos que já vinham sendo usados, né, na lei anterior, como margem de preferência para produtos nacionais, como inclusão de mão de obra local, enfim, preferência de bens
e serviços nacionais também. Mas hoje é um princípio, vamos dizer assim, junto com o planejamento, o desenvolvimento nacional sustentável tem sido os dois princípios mais considerados na formulação aí de novos regulamentos e novas possibilidades. Como eu falei para vocês, né, já antecipei aí, essa nova lei traz essa ênfase, essa priorização do planejamento das contratações, né? E muito se falava, gente, era muito comum a gente ouvir falar assim, né? E até hoje, né? Ah, mas se vai no Japão, se vai na Europa, se faz uma construção em 2, 3 meses, e no Brasil leva 1 ano, 2. E muito disso vinha dessa falta de planejamento, dessa falta de qualificação da licitação antes dela ir para a rua. Então, se corria muito com essa fase de projeto, de planejamento, de discussões, e colocaram, e depois dava uma série de problemas, né? Problemas na execução, problemas de aditivos de contrato, de não ter esse risco bem definido, essa definição de quem assume o risco, né? Então, hoje, a análise de risco, a gente vai ver na sequência, é uma das obrigações anteriores à licitação, então já fica definido ali, se acontecer tal coisa, isso é uma responsabilidade da administração, uma responsabilidade do contratado, se acontecer X, Y, Z, vai ser feito aditivo, se acontecer isso, vai ser rescindido. Então, hoje é um pouco mais desenhado essas questões de forma anterior. Então, e muito mais integrado ao planejamento estratégico. Então, como eu falei para vocês, tem instrumentos, né, a próprio o PPA, né, o Plano Plurianual, depois a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, fazendo uma integração com os instrumentos de planejamento da licitação que não existiam. Até existiam já, mas não estavam previstos na lei. Já existiam há alguns anos, né, o próprio PGC, o Plano Geral de Contratações, e o PCA, o Plano de Contratações Anual, que é o planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo, no PGC, e o planejamento de curto prazo, que é para 1 ano, no PCA. Então, isso hoje está mais integrado com esses normativos, com essa sistemática de planejamento que a gente tem. E aí, aqui, então, quais são esses instrumentos, né, que vêm aí da fase preparatória? Então, principalmente o estudo técnico preliminar, que é o ETP, o famoso ETP. O termo de referência já existia, né, ou o projeto básico, o projeto executivo para obras e o termo de referência para bens e serviços comuns, isso já era da lei anterior. A inovação mesmo que veio com o ETP, que é esse estudo técnico preliminar. O que consta nesse estudo? Como eu falei para vocês, é isso. É uma discussão com a equipe de planejamento, a equipe de solicitação, vamos dizer, a área técnica que solicita, os gestores que solicitam aquele bem ou serviço, com a equipe de contratação, para fazer essas discussões. Qual é a melhor forma de contratar, qual vai ser o regime de execução, verificar como os outros órgãos estão fazendo, se alguém já fez, se não fez, e colocar isso no papel, para colocar análise. Olha, eu poderia ter contratado, exemplo, eu quero comprar veículo, né? Hoje em dia a gente não fala mais, quando vai fazer uma licitação, a gente não fala que eu quero comprar um veículo. Eu preciso de transporte de servidores. O estudo técnico preliminar é que vai decidir se eu vou comprar veículo, se eu vou fazer locação com motorista, locação sem motorista, locação com abastecimento, com seguro, sem seguro. Então, é na hora do estudo técnico preliminar, é no papel que eu vou decidir, dizer, ó, se eu fosse comprar, sairia tanto, teria depreciação dos veículos, precisaria ter um contrato de manutenção, um contrato de seguro, um contrato de abastecimento. Optamos por fazer o contrato de locação, porque aí já vem embutido a troca do veículo periodicamente, seguro, enfim, uma série de questões. Então, isso, de novo, pessoal, muita gente reclama, né, e questiona, é uma das críticas que existe à nova lei, que se burocratizou esse estudo técnico preliminar, que se inventou mais fases, mas, de novo, isso já era feito. Eu não sei se vocês, né, quem teve a oportunidade de ser gestor, de participar dessas discussões, mas isso era feito de uma forma muito informal, numa reunião com 1 ou 2 pessoas, ou com alta gestão, tipo, vamos comprar ou vamos locar? Ah, não, mas locação sai X. Não, mas a gente não tem dinheiro de investimento, é melhor locar. Não, agora esse ano a gente tem dinheiro de investimento, vamos comprar carro, vamos trocar frota. Então, isso já era feito. A própria análise de riscos também. Ah, mas se a gente comprar o veículo, pode ser que ano que vem a gente não tenha contrato de manutenção, pode ser que não tenha dinheiro para custeio, para abastecimento, para seguro. Então, essa análise de riscos, vamos dizer, essa previsão de cenários do que pode acontecer, era feito.
só que era feito de uma forma informal, era feito às vezes, né, a portas fechadas, enfim, isso não ficava transparente no processo. O que a lei traz, e é de novo a partir de uma exigência dos órgãos de controle, é que essas análises e essas discussões estejam no processo e estejam disponíveis para os contratantes, para os concorrentes, desculpa, para eles poderem consultar, tipo, ó, foi feita essa análise XYZ aqui. Isso, inclusive, pessoal, evita uma série de recursos, porque antes eu colocava um edital, vamos pensar um edital de compra de veículos na rua, e vinha uma série de empresas com recursos dizendo que não era mais econômico comprar veículo, que tinha que fazer locação, aí suspendia a licitação judicialmente, ia para o Tribunal de Contas para analisar isso, analisar aquilo. Ter isso no ETP já evita uma série de questões. O gestor vai colocar no papel todas as opções que tinha, quais são as vantagens de uma ou de outra, por que fez determinadas escolhas, sejam elas em razão do recurso disponível, seja ela em razão da complexidade daquela contratação, ou do tamanho do seu órgão, tipo, esse tipo de contratação os órgãos maiores fazem, mas eu não vou ter uma estrutura XYZ para dar conta aqui. Então, hoje isso consta no estudo técnico preliminar que fica publicado junto com o edital com termo de referência, né? E uma outra inovação, né, edital, minuta do contrato, isso sempre teve. Há uma outra inovação que vem, principalmente do RDC, do Regime Diferencial de Contratações, é a análise de riscos. Então, no ETP se faz uma análise preliminar dos riscos em relação aos tipos de contratação. Quais são os riscos que pode acontecer no processo de contratação? A licitação pode ficar deserta, eu posso ter um processo judicial, pode ser que não tenha propostas habilitadas, enfim, frustradas. E depois, para o edital em si, eu tenho que ter um mapa de riscos para a execução do contrato, que é aquela que eu estava falando. Então, a gente faz análise de risco prévia em relação ao processo em si e tem um mapa de riscos em relação à execução do contrato. Ó, se acontecer isso aqui é responsabilidade da empresa. Se acontecer X, eu posso fazer um aditivo de prazo, eu posso fazer um aditivo de valor. Se acontecer Y, não pode fazer aditivo, porque é um risco que a empresa assumiu na hora da licitação. De novo, mas dá mais trabalho, isso aí burocratizou, isso aí faz demorar. Realmente, isso acaba qualificando e demorando um pouco mais a elaboração do edital, menos, mas isso evita uma série de problemas que eu tinha na execução do contrato, porque não ter essas definições antes causava uma série de problemas, tinha que pedir parecer jurídico se eu podia fazer aditivo, se não podia, de quem era a responsabilidade daquilo, se era da empresa, se era da empresa que fez o projeto, se era dos engenheiros do órgão, enfim. Então, essa série de discussões que aconteciam no momento das coisas, e aqui, pessoal, cabe registrar, acontecia muito, praticamente quem acompanha ou já teve a oportunidade de participar mais ativamente, licitações de obras ou de reforma na administração pública, era sempre sinônimo de problema, de atraso, de aditivo, etc. e tal. Então, a ideia de se ter um mapa de riscos, e não só para licitações, hoje em dia a gestão de risco, né, é uma prática, uma boa prática aí para toda a gestão pública, que começou na gestão privada, em razão de evitar prejuízos financeiros, né, mas vem para a gestão pública para evitar essa série de problemas que pode ter na execução de contrato e na execução de políticas públicas, é a antecipação disso, é tipo, eu conseguir em razão, de novo, de um histórico, então, assim, todas as licitações, todos os objetos, às vezes pode ser a primeira vez que eu estou contratando lá no meu órgão, mas é um objeto, obra, comprar material, comprar computador, comprar mobiliário, é um material, é um objeto que alguém já licitou. Então, em razão desses históricos de problemas ou de fatos que vêm acontecer, a gente faz esse mapa de riscos e já deixa definido o que vai acontecer. Isso evita atraso para ter parecer jurídico, discussão judicial, rescisão de contrato, enfim. Então, ter essa análise de risco para o processo e para o contrato é uma das grandes inovações. Então, aqui dessa tela, vocês precisam gravar, vamos dizer assim, que é a grande inovação, é o estudo técnico preliminar, o ETP, e a análise de risco. Essa análise de risco feita tanto no processo de planejamento, quanto depois no contrato em si. As modalidades de licitação, pessoal. Então, ficaram previstos 5 modalidades, né? Dentre elas, o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, que já tinha. Na verdade, as únicas modalidades que foram extintas foi a tomada de preços e o convite, que eram previstos na lei de licitações. O pregão, né, veio para a lei aqui.
A concorrência, o concurso e o leilão já existiam na lei 8666, e o pregão já existia, né, numa lei esparsa, como eu falei para vocês, mas já existia no mundo jurídico. Assim. A grande inovação da lei 1433 é o diálogo competitivo. É uma modalidade nova, ainda nenhum órgão, nem no âmbito federal, nem nos âmbitos estaduais e municipal, fizeram. Tem uma série acho que tem 2 prefeituras, se não me engano, de São Paulo, que lançaram esse ano um edital de diálogo competitivo, mas estava suspenso, enfim, dá uma série de problemas, que é a grande inovação, né? Eu vou tratar dele na sequência ali, mas fazendo um resumo aqui, o pregão para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive inclusive serviços de engenharia, serviços comuns. Isso tinha uma discussão jurídica também, se podia usar o pregão para isso ou não. Isso foi consolidado, hoje pode usar pregão, pode inclusive usar registro de preço para serviços comuns de engenharia. A concorrência para bens e serviços especiais, que são esses mais complexos, que eu não consigo descrever de forma objetiva, eu não consigo encontrar, seriam assim, bens e serviços de prateleira, é pregão. O que não for de prateleira, que eu encontro facilmente no mercado, que eu dou um Google aqui, encontro uma série, são bens e serviços especiais. E as obras e serviços de engenharia, né? O concurso é para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Então, eu quero construir um prédio aqui na esplanada dos ministérios com um projeto arquitetônico diferenciado, como foi a própria construção de Brasília aqui na época. Foi um concurso, né, que o Oscar Niemeyer ganhou para fazer os projetos arquitetônicos de toda a esplanada dos ministérios aqui, né, em toda a cidade de Brasília. Na época foi um concurso, né, na modalidade de concurso, então ainda existe ou trabalho técnico, enfim, alguma questão um pouco mais intelectual. O leilão para alienação de bens, tanto bens móveis quanto bens imóveis, e o diálogo competitivo, ele é uma modalidade inovadora para quando eu não sei exatamente o que eu quero contratar. Então, o diálogo competitivo, ele surge, né, baseado, de novo, não é uma invenção brasileira, não é uma invenção dessa legislação, ela vem do direito europeu, dos países europeus, tem já essa modalidade por lá, que é quando eu tenho uma necessidade, então eu tenho um problema público, vamos dizer assim, eu tenho um desafio, e eu não sei qual é a melhor forma de resolver ele. Então, exemplo, eu quero fazer a gestão de pessoas no serviço, no SUS. E aí eu não sei se isso é por meio de um sistema, de um aplicativo, se é integrando bases de dados que eu já tenho, se é integrando 2 sistemas, criando um novo, ou não é um sistema, vai ser enfim, uma plataforma que envolve o sistema também. Então, o diálogo competitivo, eu publico para o público o meu problema. Tipo, eu preciso resolver o problema, exemplo, eu posso dizer assim, eu preciso resolver sobre fornecimento de alimento para os restaurantes populares de Florianópolis. As empresas, as concorrentes, elas vão fazer propostas, inclusive, do método. Então, pode sugerir o fornecimento individualizado de marmita, outra pode sugerir a instalação de mini mercados em cada restaurante, pode sugerir o fornecimento de refeições a cada refeição, pode sugerir a entrega de insumos, como né, as licitações tradicionais para restaurantes populares, restaurante estudantil, universitário, enfim. Então, eu deixo em aberto a forma de contratação, a forma de fornecimento daquele serviço ou daquele bem. Então, o diálogo competitivo ele tem 2 etapas, que é, primeiro, essa abertura ao mercado poder propor para a administração, porque antes a administração só podia licitar aquilo que ela tivesse certeza do que, quanto, como vai ser. O diálogo competitivo hoje dá essa oportunidade do mercado poder participar disso, né? Enfim, isso principalmente para poder inovar, porque muitas vezes a gente só para vocês terem ideia, né? Também alguns de vocês talvez tenham acompanhado isso, quando a gente tinha que contratar abastecimento para veículos das universidades, dos institutos federais, há uns 20 anos atrás, a gente contratava postos de gasolina para instalar dentro da universidade, dentro dos campos, dentro dos campi das universidades ou dos institutos, instalava um posto, uma estação de posto, uma bomba, alguma coisa assim. Com o tempo, isso foi aprimorando, a gente foi credenciando postos de gasolina nas cidades onde tinha né, o órgão. Depois veio os cartões de abastecimento, que a gente licitava a taxa de desconto em relação a esses
cartões, né, que é hoje a modalidade mais usada para isso, que vale aí na série de postos credenciados daquela empresa. Então, vejam que essa evolução, ela só poderia acontecer quando eu já conhecesse essa forma. Hoje eu posso dizer assim, ó, preciso de abastecimento de veículos e deixo aberto para as empresas apresentarem uma série de questões, uma série de possibilidades, né? E depois, em si, tem a forma de disputa. Então, primeiro eu abro para o mercado definir qual vai ser a forma e depois eu abro uma etapa de disputa de valor, de proposta em relação àquela definição, tá? Então, o diálogo competitivo, em resumo, é isso. O Tribunal de Contas da União tem um projeto para fazer a primeira licitação, porque, assim, como é uma coisa muito inovadora, e isso aconteceu, gente, aconteceu com o Pregão, lá nos inícios dos anos 2000, aconteceu com o RDC, e a gente, no IFSC, a gente foi o primeiro Instituto Federal, a primeira instituição de ensino do país a fazer uma obra por RDC, porque os gestores têm muito medo, né? Tem medo, os gestores e as equipes em si têm medo de usar essas inovações. Então, tem uma proposta aqui do Tribunal de Contas da União, do próprio tribunal, fazer uma licitação de diálogo competitivo para essa área de banco de dados, de nuvens, enfim, de armazenamento em nuvem, para ser um modelo e para ser um exemplo, né? Porque quando o TCU ou quando o TCE, no âmbito dos estados e dos municípios, fazem, aquilo serve de exemplo, né? Por mais que eles digam que a área meio deles não tem nada a ver com a área de auditoria, tem um respaldo, né? O Tribunal de Contas já fez, está aqui o modelo de edital, está aqui o modelo de ETP, de termo de referência, enfim. Então, hoje existe essa pressão aí para o TCU publicar logo o seu primeiro diálogo competitivo. Não sei se alguém também tiver conhecimento aí de algum diálogo competitivo que acompanhe ou que conheça nas suas estados e municípios, pode ir colocando no chat aí, que na sequência a gente vê também. O Érico, permite? Não, vamos deixar umas perguntas para o final, né? Melhor, né? Ah, não, beleza. Só se quiser ir colocando aí, eu já... Na Não, porque tem sequência eu já... uma questão aqui que até vou até inverter aqui, eu acho até importante, dentre as outras que a gente Tá. vai falar no final, é que o Túlio perguntou onde é que, o Túlio, né, um dos nossos estudantes aqui, perguntou onde entrariam os contratos de prestadores do SUS na concorrência? Os prestadores, diz as clínicas e exames credenciados. Eu também pensei, talvez, também nessas empresas que estão gerenciando as unidades de saúde em alguns hospitais, Os como por exemplo OS, o né, as HU, organizações esse. sociais, tá? Então, esse não é um tipo de serviço comum, né? Não daria para fazer por pregão. Então, hoje seria por concorrência. Isso se for para contratar, né, é uma coisa muito específica. Tipo, eu quero uma unidade, uma empresa privada, uma associação sem fins lucrativos para gerenciar o hospital público X. A gente vai ver que, além das modalidades de licitação, existem alguns procedimentos auxiliares de credenciamento, de chamada pública, que servem para quando eu quero credenciar vários prestadores para um mesmo serviço. Então, plano de saúde, eu não faço uma licitação para escolher um plano de saúde, eu posso credenciar vários planos de saúde que podem prestar o mesmo serviço. Mas, respondendo objetivamente, eu entendo que seria por concorrência. Ele está colocando aqui algumas coisas específicas, né? Como trabalho de fisioterapia, de psicologia. Mas em alguns casos já estão dentro do SUS e outros podem até contratar empresas É, terceirizadas para isso, né? isso, eu acho que aí talvez seriam esses credenciados, né? Tem um chamamento também, o SUS faz um chamamento, um credenciamento para prestação de serviços de exames, de algumas especialidades que o SUS não tem nos hospitais, enfim, e credencia clínicas ou profissionais, né? E aí pode ser a gente vai ver na sequência, pelo procedimento de credenciamento. O Tá. credenciamento não necessariamente eu faço uma contratação, eu deixo uma lista de possibilidades que os usuários podem usar e a partir dali eu pago ou contrato conforme a demanda. Fechando aqui, só no mesmo contexto, Érico, até a Dalila coloca, seria parceria público-privada? E depois Não, pode continuar. não é o caso. A parceria público-privada ela tem um procedimento específico, uma lei específica, não é uma licitação por essas modalidades aqui. Tá? Mas, assim, a parceria público-privada também tem uma série de etapas muito similar a licitações, de fazer essa parte de planejamento, ETP, enfim, mas tem uma chamada pública específica, tá? Uma lei específica de PPP. Tem uma outra aqui também que não está aqui, que é, vamos dizer, outras formas de licitação, porque, assim, a nova lei, ela tinha o objetivo, só para vocês entenderem, ela tinha o objetivo de consolidar
modalidades que estavam esparsas. Mas já existia a própria PPP, existe um regime específico, né, das empresas estatais, né, uma lei específica depois do escândalo dos Correios e do Mensalão, enfim, foi criado um regime específico para as estatais, e tem as encomendas tecnológicas também, que funciona muito parecido com o diálogo competitivo, mas é para inovação de pesquisa, desenvolvimento de inovação, envolvendo instituições de pesquisa, inclusive as universidades e institutos, para desenvolvimento ou para contratação de startup ou desenvolvimento de inovação. Então, seria, vamos dizer assim, a parceria público-privada e a encomenda tecnológica, elas têm uma regulamentação fora da Lei 1433. Vamos seguindo aqui. Tem mais alguma aí, professora Milton? Fica à vontade. Não, o Rafael coloca aqui, mas isso depois tu tem. Podemos botar no final, mas a 13.000, a lei, não sei se é o decreto, é uma lei. A lei das A lei das estatais. estatais, a Esse regimento. 13.303 de 2016. Exato. Mas Esse quer regimento comentar no específico. final? Não, posso comentar, que Ah, essa lei, ela é um regime específico para as estatais, né? Tipo, então tem modalidades e questões específicas que a gente não vai tratar aqui hoje, mas é só para as estatais, né? Então, a lei 14.133, ela abrange a administração federal direta, né? Que ministérios e suas secretarias, a administração indireta, que são caso das autarquias, das fundações, né? As universidades, institutos são autarquias, a maioria deles, e algumas ainda são fundações. E para as sociedades de economia mista também. Agora, as empresas estatais, desculpa, as empresas estatais de sociedade de economia mista, que são as entidades privadas da administração pública, ficaram nessa lei de 2016, tá? Então, isso foi, né, em razão, a própria Petrobras tinha um regime específico, o Banco do Brasil utilizava uma regra específica, os sistemas... Eu vou verificar se é da minha responsabilidade, eu te mando um e-mail. Opa! Aliás, Oi, por favor? todo mundo pensa, né? Hoje não vai dar para ver alguém. Só um pouquinho, peraí. mas eu Quem te é que tá aí? mando Oi? um e-mail e ou se é da responsabilidade dele, né? Ou se é minha, ou é da CIS, ou é dele. Só um pouquinho. Eu fiz uma pesquisa aqui rápido. Só um pouquinho. E Tem alguém com o microfone identidade aberto aí. vertical está colocada como características que os pais transmitem aos filhos, seja genética ou cultural. A horizontal é o que diferencia essa pessoa dos seus pais ou da sua cultura que ela vem. Talvez seja por isso que essa diferença. Por favor, alguém está com o microfone aberto aí, por gentileza. Está em outra aula. Não sei quem é, mas está em outra aula, por favor. Só respeita aqui, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui... Desculpa, Érico. Imagina, acontece. A gente tem, então, o diálogo competitivo tem essas duas etapas aqui, né? Serve para inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade de eu utilizar soluções disponíveis, impossibilidade de definir previamente, e busca essa solução mais adequada com a participação do mercado. Isso antes era muito mal visto, pessoal, e assim, de novo, não eram coisas que não aconteciam, tá? As empresas tinham, assim como o lobby no Brasil, o lobby, né, que é aquela pressão que as empresas privadas fazem em políticos e instituições, e fazem mesmo, e existe mesmo. Nos Estados Unidos isso é regulamentado. Existia esse lobby, existia esse contato com algumas empresas em relação à administração pública. Então, a gente ia comprar computador, vinha lá as empresas XYZ, ofereciam seus computadores, mandavam uma amostra, mandavam presentes, faziam reuniões, apresentações, e acabava que a administração era induzida a descrever algumas questões. Então, isso já acontecia de novo. A ideia do diálogo competitivo é abrir, tornar transparente isso, dizer, olha, eu não sei direito o que eu quero contratar, não sei se é um computador, se eu vou comprar computador, se eu vou comprar servidores de TI, ou se dá para eu contratar uma solução de armazenamento em nuvem. Então, assim, eu preciso guardar os meus arquivos por 100 anos. Como que vai fazer isso? Então, antes a gente chamava uma ou duas empresas, as empresas vinham vender as suas soluções, e tinha aquelas feiras, né? Enfim, quando tem feira de reitores, de universidades, de instituto, as empresas colocam lá o seu stand para vender o seu mobiliário, vender o seu sistema. Então, isso já era comum de acontecer. A ideia do diálogo competitivo, de novo, é tentar regulamentar e deixar isso transparente. Acho que até algum colega perguntou ali se
se o diálogo competitivo não abriria a possibilidade de corrupção. Na verdade, foi pensando ao contrário. Foi pensando que esse contato e essas possibilidades estejam previstas, estejam transparentes no processo. Dizer, a empresa X sugeriu que seja uma solução em nuvem, a empresa Y apresentou um equipamento para isso, que custa tanto, a outra empresa apresentou isso. Então, isso era feito, a corrupção era muito mais ao contrário, quando isso não era transparente, né? Tipo, por que você escolheu comprar um equipamento X ou Y em vez de fazer isso? Não, porque eu conheci o da empresa tal, porque lá no órgão que eu trabalhava, ou o colega, o instituto aqui do lado, a universidade do lado fez assim, a prefeitura X fez assado. Isso não ficava no processo, não tinha essa análise, né? Então, a ideia do diálogo competitivo é abrir isso, é deixar transparente, tá? Vamos lá. Diferente, antes na lei 866, a modalidade ela era definida pelo valor de licitação, né? Então, eu tinha lá até, sei lá, não me lembro agora os valores, mas até 80 mil era convite, até 150 mil era tomada de preços, né? E esses valores depois foram sendo atualizados conforme a questão. Hoje, o que define a modalidade o que define o rito é a modalidade, tipo, escolher se é um bem ou serviço comum. Então, o tipo do objeto que vai definir qual é a modalidade vai definir o rito, né? Então, já falei ali para vocês, foi extinta a tomada de preço, convite e o próprio RDC, a lei não está mais vigente, criou essa modalidade de diálogo competitivo, já estou encaminhando aí para o final, professor Hamilton, vou passar todos aqui, né? Fica tranquilo, pode ficar à vontade aí. E os critérios de julgamento, né, que a gente chamava de tipo de licitação, então, assim, tem as modalidades, né, que é pregão, concorrência, concurso, leilão e o próprio diálogo competitivo, e a gente chamava de tipo de licitação, então era do tipo menor preço, do tipo maior desconto, tipo técnico de preço. Hoje é chamado de critério de julgamento, e também foi acrescentado uma série de tipos que não existiam antes. A gente tinha o menor preço, melhor técnica, técnica e preço. E tinha o maior lance, ou menor lance, no caso do pregão, ou no caso do leilão, né? Foram acrescentados aí o maior retorno econômico, então hoje eu posso fazer uma licitação, não considerar somente o preço, né? O maior desconto, na verdade, ele é uma consequência do menor preço, só que é em percentual, então, mas enfim, ele é uma consequência, já era usado no pregão também, para essas contratações aí de gestão de cartão, por exemplo, gestão de cartão de abastecimento, de cartão de alimentação. A novidade aqui, que também é uma novidade que veio do RDC, não é uma novidade da Lei 14.133, é o maior retorno econômico. Então, eu posso fazer análises, eu posso pontuar para escolher as propostas mais vantajosas, não só em relação ao preço direto, tipo, é mais barato ou mais caro em relação a isso. Então, por exemplo, eu vou decidir qual iluminação que eu vou utilizar no meu prédio. Antes a gente analisava, eu vou comprar a lâmpada X ou Y. Era o menor preço, então eu comprava a lâmpada Y porque ela era mais barata. Hoje eu posso definir que eu vou comprar uma lâmpada um pouco mais cara. Então, eu vou comprar uma iluminação de LED, eu vou fazer uma instalação de usina fotovoltaica, porque eu vou ter um retorno econômico, uma economia, ou um retorno, né, direto, quando é contratos que envolvem aí taxas ou pagamentos, mas eu posso ter o retorno econômico em economia. Então, eu pago mais caro esse tipo de lâmpada agora, que é LED, ou um tipo de iluminação fotovoltaica, enfim, mas em 1 ou 2 anos aquilo se paga em relação à economia, né? Então, a mesma coisa também é instalar ou ter, por exemplo, sistemas de reuso de água, né? De aproveitamento de água da chuva, por exemplo, ou de água de uso de reuso dos órgãos. É um sistema que ele é um pouco mais caro para construir, para colocar isso na construção, mas ele vai dar uma série de retorno, uma série de economia ao longo do tempo. Então, esse é um tipo de licitação que veio do RDC e que hoje pode ser utilizado para várias licitações. Essa análise do impacto, pessoal, é uma coisa, de novo, que se fazia também, mas não estava muito formalizado no processo. Hoje, essa análise do impacto da contratação, eu vou, por exemplo, quando eu tenho que construir um prédio, eu não posso simplesmente só dizer assim, esse prédio aqui, um campus novo do Instituto Federal, custa 10 milhões. Eu tenho que fazer um estudo de impacto dele a médio e longo prazo. Então, ele custa 10 milhões hoje, mas depois dele estar construído, daqui 1, 2 anos, ele vai ter custo de luz, de água, de mobiliário, de manutenção, vai ter um custo, né, enfim, de reformas.
Então, hoje se coloca isso a médio e longo prazo, porque muitas licitações, não só as licitações, muitas questões da administração pública, era analisado somente naquele momento. Eu tenho dinheiro para comprar um carro? Compro o carro. Aí, no ano seguinte, eu não tinha dinheiro para seguro, não tinha dinheiro para abastecimento. Isso é a realidade ainda de muitos órgãos, né? Principalmente prefeituras, enfim, menores. Então, hoje se faz uma análise para poder tomar essas decisões a médio e longo prazo, né? Tipo, eu tenho dinheiro para ano que vem comprar combustível, para fazer manutenção desse carro todo ano, para trocar pneu, enfim. Então, essa análise hoje está mais colocada também. Então, por exemplo, eu posso hoje decidir comprar um carro elétrico, um carro híbrido, porque eu vou ter uma economia que talvez se pague. E, de novo, isso são coisas que a gente faz no particular, a gente faz na nossa vida privada, e as empresas privadas faziam, e a gestão pública não fazia. Tipo, tinha que ser uma análise muito de valor, de preço direto. Tipo, o carro, a gasolina é o mais barato, eu tenho que comprar gasolina. O carro flex, o carro elétrico, híbrido, hoje ele é muito mais caro, mas isso se divide hoje, né? Esse retorno econômico, enfim, pode se dividir ao longo de 5, 6 anos, eu tenho um retorno econômico muito maior. Então, hoje é uma questão. Modo de disputa aí é a questão de as propostas e os lances estarem abertos ou fechados, então os concorrentes conhecerem as propostas previamente das outras, ter uma fase de lance, né, uma fase de disputa aberta ou fechada, então é uma série de novo também, isso antes era muito restrito na lei 8666, era definido que os envelopes eram lacrados, fechados, guardados em cofre, era uma série de, quem pegou aí os anos 90, né, a licitação era um procedimento muito, assim, nervoso, acontecia dentro das instituições, a gente tinha que ir no cofre, numa sala X, pegar os documentos, a reunião, aquilo era tudo, né? Hoje em dia, isso é prioritariamente eletrônico, né? E-mail eletrônico, vem muito do pregão eletrônico, e hoje todas as modalidades, elas prevêem forma eletrônica, ou com transmissão ao vivo, ou com gravação, pelo menos, onde não for possível fazer ao vivo. E essa disputa de lance também pode ser aberta ou fechada conforme as estratégias escolhidas pelo órgão. As fases da licitação aí também só mudou a inversão de fases que já era previsto no pregão, então antes, né, aqui, mas a fase em geral, a preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances. Antes eu fazia primeiro a habilitação, que é a análise jurídica da empresa, né? Análise de documentação, de experiência, de capacidade técnica, de capacidade financeira. Antes eu fazia de todas e depois só essas eu abria a proposta ou ia para a fase de disputa. Hoje existe a possibilidade de... Hoje não, as fases foram invertidas, como era no pregão, então primeiro eu faço a disputa e aí eu vou fazer a análise jurídica só de uma empresa. Isso faz muita diferença, pessoal. Só dando um exemplo aqui, né? Eu fui um bom tempo aí membro e presidente de comissão de licitação da RDC. A gente tinha obras para construir campos que a gente ficava 3, 4 meses, porque às vezes participavam 10, 20 empresas, a gente tinha que analisar a documentação de todas essas 10, 20, para depois abrir proposta, para depois abrir fase de recurso, e etc. e tal. Com o pregão e depois com o RDC para obras, isso hoje em dia a gente consegue fazer uma licitação em um mês. Então, assim, a gente vai lá, faz a fase de disputa, analisa só a documentação do vencedor, ou daquele classificado em primeiro lugar, né, do vencedor provisório. Isso dá uma diferença muito grande. E antes, cada fase eu tinha uma fase recursal. Eu fazia habilitação de fornecedores, tinha uma fase recursal. Depois fazia disputa, tinha uma fase recursal. Hoje tem essa inversão de fases e uma fase recursal única. Então, isso também foi uma evolução a partir do pregão, vamos dizer, da boa prática do pregão, e depois o RDC já era assim também. A vigência dos contratos, isso aqui é uma inovação da lei também. A lei 866, ela previa no máximo para contratos continuados, considerados continuados, aqueles que não podiam ser interrompidos, então, serviços de limpeza, serviços de fornecimento de TI, dessas questões mais complexas, né, a própria administração de hospitais, etc. e tal, o máximo eram 5 anos. Hoje, a Lei 14.133 traz até 10 anos, tá? Então, já tem aí uma evolução disso também. Tinha muitos contratos que a gente tinha que repetir, tem contratos que tinha que fazer todo ano, então o registro de preço também não é uma inovação dessa lei, mas de uma regulamentação também, onde antes valia só por 1 ano, hoje vale por 2, então isso faz com que eu não tenha licitação no órgão
por 2 anos, né? Então, eu consigo fazer um planejamento muito melhor se eu fizer registro de preço para quase tudo. Uma inovação também que se tinha uma construção jurídica e de órgão de controle era para prestação de serviço quando era monopólio. Então, por exemplo, eu queria contratar, exemplo aí em Santa Catarina, né? Eu tenho a Celesc, que é a fornecedora única de energia elétrica em Florianópolis. E, na verdade, na maioria das cidades, né? Hoje, até agora, está começando a ter outras fornecedoras, até privadas, enfim, por causa de uma série assim, mas às vezes a fornecedora em si, principalmente de água e luz, é uma empresa só, ou uma empresa pública, ou uma concessionária. Antes eu tinha que fazer a cada 5 anos, eu tinha que repetir aquela inexigibilidade de licitação, porque eu não tinha disputa, ou uma dispensa, dependendo do valor, e no fim até tinha uma confusão, porque a Lei 866 previa que esses casos eram casos de dispensa, mas a dispensa ela não era, e ela era claramente um caso de inexigibilidade, porque a diferença da dispensa para a inexigibilidade é que a dispensa eu tenho condição de disputa, mas em razão de algum critério de valor, de emergência, enfim, de N questões, eu abria a mão dessa disputa e contratava uma empresa. A inexigibilidade é quando a concorrência, a disputa, ela é impossível. Então, é o caso do monopólio de uma energia, de energia elétrica, por exemplo. E hoje a nova lei, então, traz uma possibilidade de contrato por prazo indeterminado. Então, enquanto aquela empresa for a concessionária daquele, eu não preciso ficar fazendo inexigibilidade com a mesma empresa a cada 5 anos ou cada ano, enfim. Tá? Também ali as possibilidades que eu falei do retorno econômico, gerar receita, enfim, a gente pode fazer contratos de até 35 anos. Então, tipo, essas concessões em parcerias público-privadas ou essas build to suit. Então, eu contrato uma empresa para construir um prédio para administração e vou ficar locando aquele prédio ou deixo a empresa explorar serviços do prédio, estacionamento, serviços terceirizados. Esses contratos podem ser mais longos ainda, previsto até 35 anos. Garantias contratuais também foi aumentado, né, já era previsto 5% e 10% na lei anterior, hoje pode ser até 30% para as contratações de grande vulto, que são aquelas acima de 200 milhões. E hoje, esse seguro, o seguro garantia antes, claro que isso faz diferença no preço da contratação, né, pessoal, porque a empresa tem que colocar isso na sua proposta, no seu risco, enfim. Antes do contrato, o seguro-garantia, ele cobria, tipo, uma indenização, alguma parte enfim, para eu conseguir concluir ou comprar algum material. Hoje existe a possibilidade, né, que é o que a gente chama, que é o seguro, a garantia hoje, eu posso contratar com que aquela seguradora continue a obra. Então, isso é uma boa prática, principalmente para obras assim de infraestrutura grandes, como construção de estradas, de pontes, etc. Antes, quando acontecia um problema, eu até recebia a indenização, eu enquanto administração pública, mas eu tinha que fazer uma nova licitação, ou eu tinha que convocar o segundo, terceiro colocado. Hoje eu posso prever um seguro, principalmente para esses casos mais complexos, de que a própria seguradora assume o serviço. Então, se der problema com aquela empresa, ela vai assumir a mão de obra, os equipamentos e vai concluir a obra ou o serviço. É uma inovação aí também. De novo, já existia juridicamente nos órgãos de controle essas questões para quando eram questões muito complexas, porque a gente tinha uma paralisação e uma judicialização muito grande, principalmente nessas obras de infraestrutura, né, de urbanização, de ferrovia, linha de metrô, estradas, enfim. Então, isso foi previsto para esses casos aí. Pagamento antecipado já era proibido, segue proibido, salvo para compras de pequeno vulto, né, compras de pagamento imediato. O fomento à centralização, então, isso veio explícito na lei, de eu fazer licitações compartilhadas, né, consórcios públicos e, principalmente, centralização. Então, hoje, né, a gente tem aqui no governo federal, dentro do MGI aqui, a central de compras do Poder Executivo Federal, vários estados já têm a sua central de compras, e a ideia é aquela, que eu não fique multiplicando, principalmente para bens e serviços de contratações repetidas, né? Mobiliário, TI, enfim, bens de fornecimento, né? Serviços terceirizados também,
não fique todos os órgãos tendo que licitar. Então, hoje eu posso ter uma central de compras ou consórcios públicos. Então, é muito comum também prefeituras pequenas ou médias, pequenas prefeituras, se consorciarem para fazer, por exemplo, licitação do serviço de lixo, de resíduo, de descarte, resíduo, de serviço de saneamento. Então, essa centralização também. Não só a centralização das compras em si, como também a centralização da divulgação dos editais e divulgação dos contratos. Antes, o governo federal tinha, né, o Compras.gov, antes era o Compras.net, depois virou Compras.gov, e hoje é o PNCP, que dentro dele tem ainda o Compras.gov e o Contratos.gov, mas hoje é obrigatório para todos os entes, mesmo que tenham sistemas específicos, mas que eles se integrem nesse portal. Então, mesmo estados e municípios e autarquias, enfim, e outras fundações podem ter o seu sistema, mas ele tem que ser integrado a esse portal nacional de contratações, seja para divulgação, seja para o acompanhamento e compartilhamento de preços. Então, por isso, a ideia de tentar tornar o mais transparente possível e ter esse compartilhamento de valores, para não precisar perder tempo fazendo pesquisa de mercado, e aí eu posso ter corrupção, posso ter sobrepreço. Então, tendo esse compartilhamento entre os entes, antes a gente fazia essas consultas, mandava para os órgãos, vocês têm aí licitação, me mandam os preços praticados de vocês, tinha que ficar catando isso, eu tinha que ficar consultando fornecedor a fornecedor, quanto que custa o serviço tal, quanto você cobra para o equipamento X, né? Hoje isso está um pouco mais, tá mais centralizado, né? Então, é a questão, como eu falei, podem ter sítio próprio desde que centralizado. O SRP, então, os procedimentos auxiliares, né? O sistema de registro de preço já era previsto na Lei 8.666, já acontecia até a nova lei. A única diferença é que agora o registro de preço pode ser por 2 anos, antes a ata ficava vigente por 1 ano, e isso faz muita diferença, gente. É muito bom ter uma ata de registro de preço por 2 anos. Também foi limitado a questão dos caronas, né, das adesões, até 50%. Isso não foi limitado agora com a nova lei, as últimas regulamentações do registro de preço já traziam essas limitações de até 50% dos itens, e no máximo o dobro de cada item no total de adesões. A pré-qualificação e o registro cadastral, então isso também já existia na Lei 8.666, de eu poder ter empresas pré-cadastradas para não acontecer no momento da licitação, eu ter que fazer análise de documentação, de habilitação. É um instrumento pouquíssimo utilizado até então, né? O registro cadastral também, no âmbito federal, já era muito utilizado, né? Eu quero o SICAF, Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Alguns municípios maiores, alguns estados tinham também o seu sistema de cadastramento. Hoje o cadastro é unificado nesse PNCP também, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso ajuda não só no cadastro de licitantes, mas também no cadastro de sanções, no cadastro de penalidades dessas licitações, desses licitantes e de contratantes. E, enfim, aqui não está a questão do credenciamento como um todo, mas essa pré-qualificação aí permite que eu tenha empresas credenciadas. Como eu estava falando ali, eu posso ter, por exemplo, empresas que prestem serviço de saúde, empresas sei lá, academias credenciadas para bem-estar dos servidores. Então, eu posso ter uma série de academias e o servidor escolhe qual vai utilizar e paga por aquilo, mas eu tenho a credenciamento, eu dou chance de todos serem credenciados, seja a administração pagando, seja o próprio usuário, ou parcial, a administração faz um subsídio e o usuário faz outro. Então, o credenciamento também é uma forma de procedimento auxiliar aí. E aqui eu trago só para vocês, né, a própria SEGES aqui do Ministério, a Secretaria de Gestão, tem no YouTube um canal específico sobre a nova lei de licitações e seus regulamentos. Então, aqui tem um link, depois o professor Hamilton pode disponibilizar aí a apresentação para todo mundo. A ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, tem uma trilha de formação sobre a nova lei de licitações. Então, procedimento por procedimento, modalidade, só sobre dispensa, só sobre elegibilidade, só sobre as modalidades inovadoras, sobre contratos a partir da nova lei. Então, tem uma trilha lá gratuita para todos os servidores, aberta ao público também, para estados e municípios. E a Escola de Governo aqui do Distrito Federal também tem uma série de cursos, e a Secretaria de Planejamento de Minas Gerais. Então, esses 4 sites aí, eu sugiro para vocês, quem quiser se aprofundar, fazer curso, pegar materiais, modelos,
são 4 sites aí de grande referência. E agradeço aí, desculpa passar do tempo aí, professora Milton, mas fico à disposição aí se o pessoal tiver dúvida, se não falei alguma coisa. Professor Érico, gratidão pela excelente explanação e profundidade que você trouxe ao assunto, né? Dentro da nossa instituição não tem ninguém tão competente quanto você para poder passar tanta informação relevante aos alunos. Eu só sinto que, à medida que a gente vai avançando, poucas pessoas estão participando das nossas aulas e acabam perdendo, né, o momento ciclo tão importante quanto esse, principalmente com a sua presença. Ô, professor Érico, eu vou abrir aqui primeiro. Quem quiser fazer algumas perguntas podem colocar aqui, mas eu já vou abrir algumas que já foram feitas, se você me permite. Tá? Claro. Até... Oi, alô? Não, claro, eu falei, pô, fica à vontade. Tá, desculpe. O Érico, o Túlio colocou que ainda existem alguns contratos que seguem a 866, tá? Então, eu acho uma questão de sim e não, né? Pode dar alguma informação sobre? Vamos lá. A própria lei previu, pessoal, que os contratos formalizados na vigência da lei anterior, na verdade, na vigência prorrogada, né, até 2024, seguiriam os preceitos da lei anterior. Então, a gente tem ainda, assim, contratos e ata de registro de preço já não tem mais porque elas já venceram, né, nos 2 anos aí, talvez tenha algumas ainda vigentes, mas muito pouco. Mas contrato sim, e aí segue ainda a normatização da Lei 8666 até a rescisão desse contrato. A Carla trouxe aqui um exemplo, né? Provavelmente, foi lá no início da palestra, né? Colocou aqui assim, ó, talvez uma situação que deve ter falado, eu perdi o time aqui. Situação que aconteceu aqui, até se a Carla quiser complementar, situação que aconteceu aqui no município, foi elaborado um projeto de lei em que se criava o cargo de agente de contratação, como cargo comissionado, mas não foi aprovado na Câmara. Acho que é uma questão de um indivíduo para fazer a contratação específica, né? Talvez se a Carla depois quiser dar uma melhorada, tá? Agora, alô, ok? Carla? Não, tá. Carla? Assim, aproveitando aí, professora Mita e Carla, que fez o questionamento, existe um movimento, né, até antes da lei de licitações, existe a Ordem dos Pregoeiros do Brasil, a OPB, e tinha um movimento também das comissões de licitação de buscar uma função gratificada para essas funções, né, principalmente em órgãos menores, enfim, tem muitas prefeituras, tem estados já que regulamentaram isso. No âmbito da administração federal não existe, né, não existe gratificação para pregoeiro ou para o agente de contratação, mas é uma pressão muito grande. A própria Estratégia Nacional de Contratações que a gente está formulando por aqui, vem com uma série de demandas dos estados e dos municípios por essa valorização, esse reconhecimento desses profissionais da área, né? A gente sabe que é uma área muito complexa, uma área de alta responsabilidade, que a pessoa precisa gostar muito, né? E por muito tempo as comissões de licitação, essas áreas até foram castigos, assim, né? E a pessoa manda lá para a comissão de licitação, né? E hoje em dia não, a gente está vendo aí uma série né, de objetivos e diretrizes que a licitação pode trazer tanto para o país quanto para o órgão, enfim, esses atendimentos. Então, a ideia é realmente buscar essa qualificação, buscar essa valorização. Mas não é uma previsão legal maior, então, como eu falei, são legislações esparsas de alguns estados e alguns municípios que têm função gratificada, tá? Érico, obrigado. Érico, tem outra aqui, duas aqui até que são sobre o mesmo assunto, que é o diálogo competitivo. A Dalila coloca: o diálogo competitivo flexibiliza a licitação. E o Luiz Carlos nos traz uma questão sobre o mesmo assunto. O diálogo competitivo não é subjetivo demais e incorre em risco de corrupção? Eu até cheguei a comentar ali, mas vamos complementar, porque realmente é uma das polêmicas maiores da lei, assim, de inovações e de polêmicas, e é por isso que as pessoas também não usaram até agora, esse medo do subjetivo, esse medo de abrir para o mercado. Mas vamos lá. Primeiro que o diálogo competitivo, vejam o nome, né? Diálogo competitivo. Eu abrir um momento de diálogo e competição ao mesmo tempo. Então, primeiro eu vou fazer um diálogo com o mercado.
de novo, esse diálogo já acontecia e acontece muito, e eram os grandes casos de corrupção, de direcionamento de licitações, porque esse diálogo nunca foi aberto. Mas esse diálogo, esse contato, gente, sempre teve. Né, o professor Hamilton aí também já foi gestor muito tempo do IFSC, na época escola técnica ainda, né? E depois do IFSC também. Eu também. A gente a gente não chamava desse jeito, mas a gente era muito assediado pelas empresas, né? As empresas vinham trazer mobiliário, sistemas, feiras, convidavam para eventos, isso sempre, e ainda existe, isso é muito normal. Então, esse diálogo, esse contato sempre teve. A ideia do diálogo competitivo é formalizar isso. Segunda questão, eu posso não ter a contratação, eu posso abrir essa necessidade, ficar com uma chamada e não chegar a uma conclusão e não fazer ali mesmo. Terceiro, não é uma questão tão aberta assim, eu não posso simplesmente abrir, então você tem que ter um valor estimado, um valor máximo que eu tenho para aquela minha necessidade. Então, o exemplo eu estava contando ali, eu preciso de transporte. Eu posso abrir um diálogo competitivo, porque uma empresa pode me oferecer carro, a outra pode me oferecer locação, a outra pode trazer sei lá, um terceiro exemplo aqui em Brasília, né? A gente tinha o TaxiGov, que a gente parou os ministérios aqui pararam de alugar ou de comprar carros e começaram a usar as empresas, o Uber 99, por um sistema que é o TaxiGov, que busca essas empresas e chama carro, né? Hoje é o Mobitaxi, mudou o nome agora há pouco, acho que é Mobgov. Mas então, assim, veja que foi uma evolução, né? De novo, tem possibilidade de corrupção? Tem possibilidade de corrupção de qualquer forma. A ideia era tentar evitar justamente isso, mas não é tão aberto dessa forma, assim, completamente subjetivo. Eu tenho que dar algumas descrições do que eu preciso, quais os valores que eu tenho disponível, e isso é acompanhado, de novo, por órgão de controle, por uma comissão que pode incluir pessoas da sociedade, enfim, uma série de questões bem definidas, assim, não é tão aberto, tá? O Érico, acho que aqui uma questão a respeito do Luiz Carlos traz a respeito do credenciamento, provavelmente, né? Tu estavas falando sobre a questão do credenciamento das clínicas, naquela pergunta que o Túlio fez em relação ao SUS, se é uma concorrência ou não. E ele pergunta que então então há uma justificativa pela escolha feita, que é publicizada. Então, o credenciamento, até agora eu estou acompanhando alguns estados que estão fazendo credenciamento até de cursos de EPT, porque assim, como um exemplo aí que deve ser a prática de muitos de vocês, né? Com o novo ensino médio, as escolas estaduais tiveram que passar a ofertar alguns itinerários formativos. Um deles é a educação profissional. A ideia era que tivesse convênios com os institutos federais, com as escolas técnicas estaduais, com o Sistema S, para fazer esses itinerários mais diferenciados. Mas muitos estados não têm, não conseguem ter convênio, ou os institutos não dão conta de atender todas as escolas. Então, alguns estados estão fazendo o credenciamento de empresas, de associações sem fins lucrativos, enfim, para ofertar esse itinerário formativo integrado ao ensino médio. E aí, de novo, também não é tão aberto assim, não fica lá, todo mundo é credenciado. Não, tem uma série de... A classificação do credenciamento pode ser em razão do valor, pode ser em razão do atendimento geográfico. Então eu preciso de uma empresa que atenda todas as regiões do estado. Eu preciso de uma empresa que atenda a Grande Florianópolis. Aí eu posso credenciar por área geográfica, por valor. Então eu fico lá com uma fila, vamos dizer assim, e aí a mesma coisa vale para esses profissionais. Eu posso ter uma série de propostas, tipo, eu quero credenciar fisioterapeutas para o estado de Santa Catarina. E pode ser por valores, pode ser por, não, uma fisioterapia específica. Eu preciso de fisioterapeuta para recuperação de coluna, de lesão na espinha. Então, eu posso ter um credenciamento temático específico. Ou eu posso ter por valores. Então, eu quero fisioterapia em geral. E aí, eles ficam classificados numa fila e vai sendo utilizado conforme a demanda, dando preferência para aqueles que deram as propostas melhores, para que estão classificados, enfim. Então, tem uma série de possibilidades de classificação aí também no financiamento. Érico, bom, eu tenho uma pergunta, mas vou pegar a última pergunta aqui da Carla, aí depois eu faço a minha pergunta. Tá. Como fica a contratação dos leiloeiros em relação àqueles profissionais, né, relativo ao salário, né, aos profissionais que têm que trabalhar efetivamente como agente de contratação, por exemplo?
Isso. Assim, a maioria dos órgãos não tinha, até nós, órgãos federais, assim, maiores, já mais estruturados, era difícil ter o leiloeiro. Normalmente o pregoeiro, às vezes tinha curso de leilão, né? E o pessoal mais antigo acabava sendo pregoeiro e leiloeiro também, presidente da comissão de licitação e leiloeiro. Mas o leiloeiro sempre foi uma figura mais contratada, terceirizada, assim. Inclusive, se faz uma licitação ou um credenciamento de leiloeiros, né? Lembrando, assim, também as instituições, não só no caso do leilão, mas no caso de outras modalidades, se a instituição não tem profissionais específicos, tipo, eu não tenho engenheiro para fazer projeto, ou se é uma licitação muito complexa, tipo, eu quero contratar agência de comunicação, eu posso ou montar uma equipe externa, tipo, eu posso convidar servidores de outros órgãos, ou eu posso até contratar uma consultoria, tipo, uma consultoria para me ajudar a descrever o objeto, a fazer análise de propostas. Então, isso já era previsto na Lei 8.666 e é previsto na 1433 também. Eu não sei se a pergunta era justamente isso, como faz a contratação de leiloeiros, mas não é obrigatório. Érico, agora vem a minha pergunta, eu acho que ela vai amarrar o fechamento aqui dessa excelente explanação tua. A gente tem visto aí que efetivamente a corrupção ainda, né, existe, infelizmente, nos âmbitos municipais, estaduais e federais. A lei atingiu, assim, de alguma forma, né, o objetivo proposto, que era o combate à corrupção? Vamos lá. Essa Não sei pergunta é a se. pergunta, a pergunta de milhão, né, professor Hamilton? Essa aí. Não, mas só para a gente poder esclarecer um pouquinho para os nossos estudantes, É, talvez tenha essa mesma curiosidade, né? Por que ainda existem tantas, né? Aí uma questão mais de experiência, né, Érico? Por favor. vamos lá. É uma pergunta difícil mesmo, mas é uma pergunta sempre atual aí. E eu acho que para vocês que estão fazendo a especialização aí, é importante ter essas reflexões, né? Não é uma pergunta objetiva de responder também. Tudo bem que eu sou advogado sempre fala que depende, né? Mas não é essa a ideia. Mas a questão, assim, pessoal, vamos pensar. A Lei 8.666, só fazendo um resgate aqui rápido, e eu vou responder um pouco mais objetivamente depois. A 8.666, ela foi criada, ela foi elaborada, foi promulgada em 93. Em 93, a gente vivia o pós-Collor ali, que também foi uma série de escândalos de corrupção em licitações, em corrupção de agentes públicos, e se pensou com a lei de licitação, e a lei de licitação ela foi formulada muito mais por engenheiros do que por advogados, isso é uma briga grande aí que tem dos advogados e engenheiros nessas áreas de contratações. E na época se pensava assim, quanto mais a gente burocratizar, quanto mais a gente criar procedimentos, etc e tal, isso vai vai acabar com a corrupção. E a gente teve a lei de licitações, a lei 8.666, que não impediu isso. A ideia agora da lei 1433 foi ao contrário. Vamos desburocratizar e penalizar mais no caso de ocorrência. Então, a gente tem crimes hoje contra a corrupção, porque se viu isso, que não adiantava burocratizar todas as fases do procedimento licitatório, porque isso não evitava a série de corrupção. A corrupção em si não é um problema do procedimento, né? Ela é um problema muito mais pessoal, né? E às vezes de contexto, enfim, de institucional e cultural. Então, assim, não tem lei, não tem processo punitivo que impeça a corrupção. A gente já teve momentos de punição rígida com corruptos, já teve prisão, etc. e tal. Isso não impediu que tivesse novas corrupções. A gente já teve momentos, né, de flexibilização digital. O que parece, e aí é uma questão, assim, os órgãos de controle têm tratado isso. Hoje, as questões estão mais transparentes, então é mais fácil de achar, de encontrar essas decisões, esses diálogos que antes eram muito obscuros. Eu recebi uma empresa ou outra no órgão, eu recebi um presente aqui, uma amostra ali. Hoje isso está no processo. Quais foram as empresas que foram chamadas? Quais foram as discussões que se teve internamente por decidir por uma especificação ou outra? Então, isso hoje está no processo. De novo, isso acaba com a corrupção 100%? Não.
O que eu entendo, e aí como professor da área, né, como gestor dessa área aqui também, e hoje trabalhando aqui no Ministério com governança e controle, é muito mais formação, gente. É muito mais a gente conseguir formar as pessoas, formar agentes públicos e formar cidadãos que sejam contrários à corrupção, e aí desde a pequena corrupção, porque assim, o pregoeiro, o agente de contratação, ou o político, ou o administrador público que se tornou um corrupto, ele não começou com grandes bilhões de reais desviados. Ele começou furando fila, ele começou estacionando em lugar proibido. Então, às vezes, a hipocrisia que a gente tem de dizer, não, eu sou honesto, eu sou um homem de bem, mas furar fila é corrupção, estacionar em lugar proibido, estacionar em vaga para pessoas com deficiência é corrupção, fazer esse tipo de conversas com empresas, receber e contratar parente e receber empresas direcionar a licitação, isso tudo eram pequenas corrupções, são pequenas corrupções que levam às outras, né? O pessoal sempre pergunta, você já recebeu proposta me pergunto se eu já recebi proposta de corrupção, assim, diretamente. E eu nunca recebi uma proposta direta, pessoal, mas eles vão sondando, tá? Então, assim, as empresas, isso já aconteceu, e aí, enfim, vai sondando. Eles mandam um brinde, aí você devolve o brinde. Então, eles vão mandando um brinde. Se não devolve o brinde, eles vão convidando. Ah, você quer vir para o nosso evento, passar 5 dias num hotel? Eles vão vendo onde cabe. Então, assim, nunca a corrupção ela chega direto, assim, você quer receber 100 mil reais para essa empresa aqui? Então, assim, ter uma postura de transparência, de lisura, faz parte, né, da formação da pessoa, e quanto mais formação, informação a gente tiver, melhor. Não existe ideologias políticas, nem para um lado, nem para o outro, 100% correta, 100% corrupta, 100%. Tem corrupção em todos os lados, tem corrupção em todos os partidos, tem corrupção dentro da família, tem corrupção dentro das instituições, dentro das escolas. Então, assim, lugares que antes a gente achava que eram, assim, incorruptíveis, igreja, militares, enfim, várias instituições se mostraram. Então, de novo, não é a instituição, não é a lei que faz isso. A gente precisa formar cidadãos, formar crianças, depois formar adultos, e ter um sistema, e aí eu acho que isso sim, aí respondendo o professor Hamilton, não só a lei de licitações, mas uma série de sistemas, a partir desses escândalos e investigações de corrupção dos últimos 10, 20 anos, que se aprimoraram, né? Sistema de compliance, integridade, transparência das instituições públicas. Então, assim, hoje a gente consegue ver os empenhos que tem em meu nome, em nome do professor Hamilton, a gente consegue ver que pessoa recebeu tal benefício na época da pandemia, quais são os contratos, quais são as empresas ligadas àquele CPF de forma direta ou indireta. Isso não existia há 10, 15 anos. Então, hoje, a transparência, o controle é muito maior, né? E hoje também, assim, a tecnologia ajuda a Polícia Federal, o Ministério Público a fazer essas investigações de uma forma muito mais contundente, né? De novo, também não adianta, mas assim, eu entendo, e pelas análises dos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, eles têm visto a nova lei de licitações, os novos procedimentos, e isso, o próprio pregão e o pregão eletrônico já tinham melhorado. De novo, antes das licitações, prefeitura, era aquelas licitações do envelope que ia aqueles 2 ou 3 licitantes sempre lá participar, portas fechadas. Hoje não, hoje é obrigatoriamente eletrônico, dá para vários participarem, o cidadão pode acompanhar de forma online, ao vivo, aquelas questões, o próprio órgão de controle também. Isso evita, gente, 100% de ter corrupção, seja desde a elaboração, seja depois no contrato, não dá para garantir que não tenha, mas é muito mais difícil, e hoje o processo é muito mais transparente. Então, respondendo, eu acredito que sim, a nova lei de licitações e também as modalidades que já vinham acontecendo antes, que era o pregão e o RDC, já deram uma boa melhorada nessa questão aí, professor. Érico, muito obrigado. Eu só vou fazer a gentileza aqui, porque já que está com a mão levantada, eu vou permitir, Claro. antes de encerrar, tá, professor Érico? E a Ana. Ana, pode fazer teu questionamento por voz? Pode abrir teu microfone.
Ana Paula Tavares? Oi, boa noite, professor. Boa noite, professor Érico, né, Madruga. Excelente aula, parabéns, gostei muito. Na verdade, só tenho uma consideração a fazer, que é fato, né? Mesmo com os portais de transparência, mesmo com todos os equipamentos, né, para haver um controle, para haver fiscalização, mas, por exemplo, eu moro aqui, eu sou do Nordeste, moro no estado de Pernambuco, e eu tenho amigos, pessoas que trabalham com licitação, porque são donos de empreiteiras, né? Construtoras que trabalham com estrada, prestam serviços ao município. Então, existe uma coisa que acontece, que é o seguinte: quando eles fecham o contrato, muitos deles alegam, né? Eu não posso provar, mas, assim, pela indignação com que eles falam da temática, acaba forçando você, por não denunciar, a, vamos dizer assim, corroborar com a corrupção. Ou seja, eles fecham um contrato de X valor e existe a nota, né? A nota de... Eu esqueci o nome agora. Que dá a garantia do pagamento do contrato. Empenho. E aí, o que é que acontece? Isso. O que é que acontece? Muitos prefeitos, antes de autorizar a liberação do dinheiro na entrada da conta das empreiteiras, eu sei que elas podem ter seus problemas também, mas eu conheço uma pessoa de fato e verdade. Eles são obrigados vamos dizer, se foi 2 milhões o valor, 1,5 milhão, 1 milhão, 500 mil, 800 mil, eles são obrigados a depositar antecipadamente um X valor na conta de prefeito, na conta de secretários, para poder eles autorizar o depósito total do que foi contratado para eles. Então, o que é que acontece com isso? A pessoa, se precisa receber, prestou o serviço, fez tudo certinho lá, então ela termina que, indiretamente, contribuindo com essa corrupção. Por quê? Porque ela precisa receber. E ela não denuncia, porque não existe um corpo fiscalizador, né, que acompanhe isso. Né? Então, assim, eu parabenizo a fala do professor, né, que mencionou, né, essa nossa forma de gerir os contratos públicos, mas eu acredito ainda que precisa haver realmente um maior empenho na questão de gestão pública, na fiscalização, em todos os aspectos, sabe? Por mais que a legislação ela venha dar subsídios, ela venha fortalecer essa transparência, mas ainda há uma extrema necessidade de fiscalização séria na questão da execução, dos prazos, dos pagamentos, né? Para que a transparência ela possa ser assim, ser verdadeira. Porque uma coisa é o que eu comunico num papel, num documento, uma coisa é a realidade dos fatos ali, como que ela está ocorrendo, como é que ela está acontecendo, sabe? E isso sem contar o inverso também, né, de empreiteiras que, como foi falado, o contrato é de 1 ano, 2 anos, e leva 3, 4, 5 anos, ainda presta um serviço de péssima qualidade e no final fica tudo bem, né? Se assinam as partes, recebe seus dinheiros, gastam-se o dinheiro público e ninguém questiona nada, né? Principalmente a população. Fica à mercê, né, dessas situações. Então, eu acredito que a gestão pública... Não, só para a gente poder não tomar tempo, professor. Tá? Só faça a tua conclusão, faz favor. Tá. Não, Ana, só para fazer a conclusão. Pode fazer a conclusão, por favor. Vai lá. Não, pode falar, professor. Só para fazer o fechamento, ok? Então, obrigado, Tana. Valeu. Pode falar, professor Nada, Érico. obrigado. Não, Ana, assim, eu concordo contigo, acho que foi mais um desabafo do que uma pergunta, mas, assim, hoje já está bem melhor, hoje existe denúncia anônima, então, assim, eu sei que, às vezes, os empreiteiros, os próprios licitantes, principalmente em lugares menores, né, ou quando o mercado é muito restrito, fazer uma denúncia disso, ele vai ficar para fora desse grupo, mas isso não justifica, tá? Então, assim, a empresa que não quer participar disso, ela tem condição de participar em outros lugares que não tem corrupção. Então, hoje em dia não é mais um mercado tão restrito. Antes, quando a licitação era presencial, só na cidade, só para aqueles 2 ou 3 convidados, isso dava para entender um pouco mais. Mas hoje tem mais instrumentos de fazer denúncia anônima, de fazer para os tribunais de contas.
Hoje tem também uma outra figura que eu acho que é importante, eu acho que aí também cabe até vocês que são estudantes procurarem são os observatórios sociais, observatórios anticorrupção, observatório de transparência. Então, assim, são sociedades independentes, não é nem da administração pública, nem de tribunais de contas, nem da polícia, que pessoas voluntárias se juntam. Tem professores, tem advogados, tem engenheiros, pessoal aposentado de alguns órgãos também se juntam para fazer conferência de editais, conferências de contratos. Então, assim, sabendo de qualquer indício, também, antigamente, muitas denúncias eram arquivadas. Tu ia lá, denunciava na polícia, denunciava no Tribunal de Contas, denunciava no Ministério Público, e isso acabava ficando numa fila inalcançável, ou era arquivado e pronto. Hoje, até isso tem um controle, as denúncias, o que foi feito daquela denúncia, se foi apurado, se não foi, por que foi apurado. Então, até um controle das denúncias hoje é um pouco melhor. Então, assim, não dá para dizer que não tem o que fazer. Eu concordo, assim, deve ser difícil. Até contando rapidamente um caso aqui também que aconteceu no IFSC, tá? Quando eu era presidente de uma comissão de licitação de obras. Uma empresa veio e me falou, ó, eu recebi uma proposta dessa empresa X que está indo para, que foi classificada ali, eles ofereceram 50 mil para cada empresa desistir da sua proposta para eles poderem ser vencedores. Daí eu falei, ó, você quer formalizar essa denúncia? Tem provas e tal? Ele falou, eu não quero porque eu não, isso foi feito por telefone, eu não tenho provas cabais disso, mas eu queria que vocês soubessem que isso acontece, porque a gente estava achando estranho que 2, 3 empresas estavam desistindo na sequência, e a gente perguntava, por que vocês estão desistindo? Ah, não tem mais interesse no objeto, não tem mais interesse nisso. O que a gente fez? A gente não tinha provas, a gente não tinha isso certo, mas a gente foi lá e cancelou a licitação. A gente falou, a gente está sabendo, está sendo muito estranho essas 3 ou 4 aqui desistirem, que eram empresas que tinham propostas melhores, preços melhores, e a gente vai cancelar essa licitação. A gente cancelou, atrasou a licitação por 2, 3 meses, mas isso é um recado que se dá. E aí, de novo, são escolhas que se fazem, né? E eu lembro, na época, foi muito difícil fazer essa escolha. Era a construção de um campus nosso, um campus novo, e a gente chamou a Procuradoria Jurídica, né, o nosso procurador na época, a reitora na época, e falou, ó, a gente soube disso, que pode estar acontecendo, tem uma grande chance de estar acontecendo por causa desse indício aqui, e a minha sugestão é cancelar. A gente cancelou, na próxima licitação, essa empresa que tinha tentado comprar ou comprado, na verdade até foi, depois o próprio licitante falou assim que ela não teve como devolver, porque ela acabou comprando, mas a licitação foi cancelada. Então, assim, essas coisas acontecem, gente, acontecem no mundo real, mas elas não acontecem de uma forma, não é do nada que tem uma corrupção de bilhões de reais. Começa com pessoas normais como eu, como vocês, como nossos parentes, nossos irmãos, nossos colegas. Então, isso precisa a gente ir tratando mesmo, sabe? Acho que alguém colocou ali no chat, né, que é como um câncer, como vírus, e é verdade, a gente tem que ir tratando, tem que ir buscando remédios novos, buscando saídas novas, mas vamos lá. Érico, até para a gente encerrar, porque também já está tomando teu tempo, tá? Ô, Túlio, infelizmente eu não vou abrir o microfone agora, tá? Até uma pergunta interessante aqui, mas se não ficar aqui respondendo, ele vai ficar... Por mim pode seguir, professor Hamilton, eu estou com saudade da sala de aula, você que sabe. Tá, então olha só, eu vou fazer a pergunta, por fim, do Eduardo, e depois eu vou abrir o microfone para o Túlio, Túlio, de forma muito objetiva. Aí a gente encerra para não tomar teu tempo, que eu ainda quero falar alguma coisa sobre a prova. Olha lá, o Eduardo coloca aqui, ó, no Ministério Público, para denunciar precisa apresentar provas. Tem algum outro canal que denúncia, que você denuncia e vai ser investigado? Ou, de repente, assim, tem um canal que possa ser anônimo, né? Outro canal anônimo. Exato. O próprio Tribunal de Contas, esses observatórios sociais, não é que você precisa apresentar prova, tá? É que muitas denúncias são arquivadas e assim, hoje eu era da Comissão de Ética do IFSC, hoje eu sou aqui da Comissão de Ética do Ministério também. A gente recebe uma série de denúncias nas ouvidorias que as denúncias são incompletas. Então, assim, não é que não precisa vir uma prova cabal junto, mas precisa vir indícios para eu conseguir ir atrás dessa prova. Então, assim, eu não posso chegar lá e denunciar assim, como vem, tá? Ah, o professor Hamilton é corrupto. Ah, mas arquivário, eu já denunciei o professor Hamilton 20 vezes. Não. Agora, se vier lá, ó, o professor Hamilton é corrupto, porque aconteceu isso nessa licitação, estava previsto, estava presente fulano de tal, estava presente ciclano e tal e tal. Não necessariamente eu preciso juntar as provas, mas eu preciso descrever muito bem as condutas para permitir que esses órgãos
né, de investigação, seja Ministério Público, seja a polícia, ou sejam órgãos internos dos órgãos, né, comissão de ética, ouvidoria, corregedoria, façam. Então, assim, a descrição tem que vir com o autor muito bem identificado, com a materialidade muito bem identificada e esses indícios, testemunhas possíveis, onde eu posso conseguir essas provas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes também fica esse estigma de que as denúncias são arquivadas, tudo acaba em pizza. Isso só para vocês saberem, tá? Esses dias até a corregedora aqui do Ministério a gente estava numa situação com os órgãos aí, e ela falou assim, olha, em torno de 60% a 70% das denúncias são arquivadas, não porque não era uma denúncia a ser investigada, é porque vem sem esses indícios, ou vem sem a prova cabal, ou vem sem essas informações. Então, por exemplo, esses dias eu recebi uma denúncia que dizia assim, eu estou sendo assediado no ambiente de trabalho, porque o assédio é uma repetição reiterada de humilhações, ou enfim, de humilhações em público, etc e tal. E não dizia o que aconteceu. Tipo, ela dizia, eu estou sendo humilhado pelo meu chefe. Aí a gente arquivou, devolveu a denúncia, disse, ó, desse jeito a gente vai arquivar. Porque a pessoa precisa descrever o fato, tipo, ó, eu fui humilhado pelo meu chefe, porque ele falou isso. Então, a mesma coisa em licitações, seja para a polícia, seja para o Ministério Público, tá? Mas como o professor Hamilton colocou ali, tem um anonimato, tanto nas ouvidorias, no Fala BR, no caso das instituições federais, no caso estaduais também, é obrigatório ter ouvidoria, mas tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem esses observatórios sociais também. Então, hoje em dia tem uma Polícia Federal, Polícia, né, Militar Estadual, quando é no âmbito estadual, enfim. Então, hoje em dia tem uma série de... Né, hoje em dia a gente consegue, gente, até mandar e-mail para as autoridades, né? Hoje em dia, né, de forma anônima, enfim, mandar e-mail para o governador, para o prefeito, para as autoridades. Então, assim, hoje em dia não tem como não fazer chegar essas denúncias, né? De novo, não adianta fazer uma coisa, isso também acontece muito, espetacularização. Eu mando e-mail para toda a esplanada aqui dizendo, ó, o Érico é corrupto. Investiguem o Érico é corrupto, o Érico comprou um carro, ele é corrupto. Né? Então, assim, isso acaba queimando o sistema de investigação, porque, mas até arquivaram a denúncia que eu fiz. Então, assim, precisa ir lá, o Érico é corrupto, que fez isso e aquilo, na licitação tal, tem contato com isso, tem contato com aquilo, comprou um carro completamente fora da renda dele. Então, assim, são coisas, entendeu? Que vai fazendo essas questões aí. Ok. Érico. Professor Érico, fechou. Muito obrigado. Foi espetacular a explanação e principalmente esse tirar dúvidas, que trouxe com certeza uma consolidação ao nosso material, que está disponível no nosso Moodle, e que conseguiu, assim, na minha opinião, né, passar para os alunos uma visão muito mais prática daquilo que acontece, né, em relação à legislação, principalmente a nova lei de licitações e contratos. Érico, muito obrigado, né, e agradeço demais a parceria que você já tem aqui com a gente. Tá? E espero que, quando eu puder te chamar novamente, esteja à disposição para esclarecer mais e enriquecer a mente dos alunos com tanto conhecimento. Imagina. Professor Hamilton, eu que agradeço aí, pessoal, agradeço a atenção de todos aí, ficaram online, participaram. Professor Hamilton, sempre à disposição, sempre um prazer estar aí com os colegas, vocês estão em ótimas mãos, pessoal. O professor Hamilton também aí é sempre muito humilde, mas é um cara, além de toda a sua formação aí na docência, tem uma experiência gigante na administração pública, então conte sempre comigo aí também, professor Hamilton. Um abraço aí para você e para todos os colegas do curso aí também. Tá? Depois tu passa Apresentação? a apresentação para eu disponibilizar para os alunos, por gentileza? Beleza, te mando ali no e-mail já, meu. Tá bom, muito obrigado, uma Valeu, boa pessoal, noite. boa noite. Tchau, tchau. Bem, pessoal, grato por vocês ficarem até o momento, eu vou aqui finalizar com vocês as nossas avaliações. Vocês estão vendo a... Deixa eu fechar aqui, pronto. Tá? Ok. Ô, Túlio, eu já vi a tua mensagem, eu já vou responder, tá? Só aguarda um pouquinho, por favor. Bom, pessoal, nós temos avaliação, tá? No dia 23/9. Então, gostaria só de passar para vocês essas importantes datas e algumas questões sobre isso.
Bom, dia 23/9 é a avaliação de primeira chamada, avaliação 1. E no dia 9/10 é a avaliação 2, que é a avaliação de segunda chamada, que eu já vou explicar essa relação. E depois nós temos no dia 16/10 a avaliação de recuperação. Então, observem, conteúdo para avaliação de primeira chamada, exclusivamente, os capítulos de 1 a 7 do e-book interativo. Eu não vou solicitar para vocês os textos complementares, somente o que está dentro do e-book interativo, ok? Repetindo, não vou solicitar os textos complementares, tá? Tem alguns links lá que levam para textos complementares. Não, somente o que está descrito nos capítulos de 1 a 7 no e-book interativo, tá? Então, por isso, estudem com antecedência. Apesar das avaliações serem online, tá? E com consulta, é bom estudar, porque, como vocês já estão acostumados, as questões não têm retorno, elas só vão avançando. Então, tentou retornar, não vai conseguir, ok? Então, é importante vocês gravarem essas datas e estudarem com antecedência. Atenção, conforme está colocado aqui. No caso de impossibilidade de realizar a avaliação de primeira chamada, vocês devem, e aí está tudo escrito lá, né, no item 4.3.2 do Guia do Estudante, ter direito à segunda chamada, desde que a justificativa para a ausência esteja arrolada naqueles itens, né? Doença, convocação militar, convocação da justiça, e até mesmo um trabalho, né, a atividade laboral que exija de vocês o comparecimento. Nesse caso, também tem que ter a justificativa, né, da chefia imediata informando que vocês naquele dia estavam em trabalho. Isso é para pessoa docente, para militares, para pessoal trabalhando na saúde. A gente sabe que às vezes tem plantão e cai no dia da avaliação. Mas, de qualquer maneira, vocês têm que fazer a justificativa conforme está lá. E é importante que vocês encaminhem via requerimento único, está disponível lá no suporte acadêmico, nos documentos. Quem não visitou o suporte acadêmico, é melhor visitar, caso haja necessidade de usar essa documentação. Vai lá, preenche e encaminha junto, né, a justificativa da ausência, ok? E importante, em até 3 dias letivos. Ocorreu o fato, tem até 3 dias letivos para enviar a justificativa e o requerimento único, ok? Então é importante que vocês fiquem atentos a essas datas. Em relação, eu vou até verificar aqui ao que o Túlio perguntou, deixa eu só retornar aqui. Vou só pegar aqui o retorno. O cronograma de vocês aqui. Aqui. Para 27 de novembro, seminário. É... 4 de dezembro. Ô, Túlio, fala do seminário do dia 11, é isso? Estás falando? Pode falar, pode abrir o microfone. Boa noite, professor Hamilton. Na realidade, é o planejamento estratégico, tá, professor? Planejamento estratégico. 27 de novembro ali, a webconferência. Deu um conflito de horário ali, né? Não, mas ali é o seguinte, os seminários estão abertos ali, mas aí o professor e a professora que vão ministrar os paradigmas, eles vão entrar em contato com vocês, tá? Porque a gente vai ter que fazer um ajuste ali nessas datas em função
de alguma atividade docente, mas vocês serão comunicados da mudança. Ah, perfeito. Obrigado, tá? Professor. Apesar de estar em conflito ali, mas a gente vai ter, porque a gente tem uma professora retornando, eu vou ter que mudar até a professora Ana Luísa, mas vai mudar a professora para o Paradigmas, tá? A gente vai comunicar vocês com antecedência, pode deixar. Perfeito, obrigado, tá? professor. Vai ter feito, ok? Então, assim, pessoal, aproveitando aqui, agradeço a todos que participaram. Eu sinto muito, isso é uma coisa que eu já comuniquei, apesar dos nossos convites, nós estamos verificando que tem poucas pessoas participando das nossas aulas síncronas, e vocês estão vendo o quanto é importante, apesar de assistir posteriormente, mas todos aqueles que participaram aqui, que puderam fazer suas perguntas e interagir com o professor Érico, tiveram essa grata visão e mais ainda conhecimento que ele nos trouxe. Tá? A gente procura incentivar a participação. Essa aula síncrona é muito importante, ela incentiva os docentes a fazerem aulas mais interativas e melhores, mas é uma questão, nesse momento, né, de opção dos alunos. A vocês todos que participaram e ficaram até aqui, agradeço demais essa participação de vocês. É fundamental que vocês estudem para a nossa avaliação, tá? Eu creio que mais importante que estudar é a aquisição de conhecimento nesse momento, né? Porque às vezes estuda e às vezes não fixa o conhecimento. As nossas aulas procuraram fazer com que vocês entendessem um pouco mais da logística, a logística como um todo, a logística integrada. A gente passou agora com o fechamento do professor Érico a questão de licitações e contratos, e acho que a gente atendeu em muito aquilo que a gente tinha como objetivo. É uma almoxarifado em patrimônio, né, a qual eu fiz a explanação na webconferência anterior, e também a gente abordou temas muito relevantes e também tivemos a participação de vocês e por isso agradeço demais. Então vamos nos preparar agora para fechar com as avaliações. Não esqueçam, dia 23 fecha a nossa atividade 3, aquela atividade interativa. Responda as 2 questões, por gentileza, para que a gente tenha condições de avaliar vocês adequadamente. Eu já estou corrigindo a atividade 2, alguns alunos já estão em nota, né? Então a gente está fazendo a correção dentro do cronograma, tá? Olhando com bastante carinho e no caso de alguma divergência eu faço o comentário, mas quando não tem, está tudo ok, eu só dou os parabéns para poder informar que realmente a gente está atento ao que vocês estão produzindo, certo? Para vocês, uma excelente noite e uma ótima semana. Estou à disposição para retirar dúvidas dentro da nosso ambiente. Tá? Assim que a gravação estiver disponível e o professor Érico também encaminhar os slides, eu passo para vocês, ok? Muito obrigado, uma boa noite. Desculpe ter passado da hora, mas eu acho que valeu a pena pelas informações aqui explanadas. Grande abraço a todos e todas. Muito obrigado.